Oi, gente, sejam bem-vindos. Bem-vindos a essa live. Eu quis fazer essa live aqui pra vocês porque muita gente me pergunta, né, Ju, qual que é meu propósito, qual que é a minha missão? Dá pra ver no mapa astral? Dá, tá? Então é isso que eu vou ensinar pra vocês aqui hoje. Então vocês vão aprender a olhar, até peguei o meu mapa astral mesmo, tá? Como exemplo aqui. Para trazer para vocês aprenderem a analisar no próprio mapa de vocês, tá? Dentro do tarô dá pra ver, dá pra ter uma ideia também. A gente pode fazer perguntas pro tarô, né, que vão levar aí a respostas, a possibilidades, né, porque o tarô ele pega aquilo que tá no inconsciente, então ele vai trazer respostas de acordo com aquilo que a gente pergunta, tá? Por que eu gosto de olhar no mapa astral? Porque o mapa astral, ele é um cálculo matemático, tá? Então não tem, assim, interferência de nada. Então esse é o mapa de quando você nasceu, tá? É o mapa, se vocês já calcularam de vocês, tá? Se vocês não calcularam, vai lá nos meus stories que tem lá um tutorial para vocês calcularem de vocês depois, tá? Mas enfim, essa live vai ficar gravada e vocês podem acompanhar depois. Então o mapa, ele é como se fosse um print no céu no momento que você nasceu. Então, o que acontece? Aqui a gente tem, eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, tá? A gente tem aqui ascendente, esse AC aqui, tá? A gente tem aqui do outro lado DC, quando eu falar descendente. Aqui a gente tem o MC, que é o meio do céu. E aqui a gente tem o IC, que é o fundo do céu, tá? Tem uns lugares chamando de FC também. E aí, quando eu falar ascendente ou casa 1, eu tô falando dessa casa aqui. Vocês vão ver que tem um número, tá? Então, cada casa tem um número, segue uma sequência de 1 a 12. E aqui fora, vocês têm os signos, tá? E aqui dentro são os planetas. Esse monte de rabisco aqui a gente não vai falar muito hoje, porque entra numa parte mais complexa, tá? Mas esses planetas aqui fora, aqui dentro, desculpa, esses aqui são os planetas e asteroides, os signos, tá? Então, pra vocês que não têm ideia nenhuma, eu não sei o que é signo, não sei o que representa cada um deles, que símbolo é cada um deles, não sei ver nada no meu mapa. Então, hoje a gente vai ver tudo aqui, tá? Para vocês terem uma ideia do que é cada símbolo, o que é cada planeta, cada asteroide, para vocês identificarem no mapa de vocês. E aí a gente já entra para a parte de descobrir no seu mapa qual que é a sua vocação, sua profissão, seu propósito, sua missão, enfim. A gente vai ver essas coisas hoje no mapa, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui do primeiro signo. Então, o signo que estiver cortando aqui nesse AC, o meu no caso aqui, ó, vocês podem ver que é leão, tá? Então, eu tenho leão no ascendente na casa 1. Vocês vão ver o signo que vocês têm aqui, tá? Então, deixa eu pegar aqui do começo. Bom, esse daqui é Áries, tá? O símbolo de Áries. Esse daqui é Touro. Esse daqui é Gêmeos. Esse daqui é Câncer, Leão já tinha falado, Virgem, Libra, Escorpião, ele tem um rabinho aqui assim, tá? Você vê que Virgem ele é mais fechadinho aqui, e Escorpião ele tem uma setinha. Sagitário, Capricórnio, tem outros símbolos de Capricórnio, mas o site do Aço.com dá esse aqui, Aquário e Peixes, tá? Para todo mundo saber que todo mundo tem todos os signos. Então, não adianta falar assim, no meu mapa eu não tenho tal signo. Não, todo mundo tem todos os signos no seu mapa, tá? Todo mundo tem essa energia. Então, aqui eu já mostrei para vocês o que é ascendente, descendente, meio do céu, fundo do céu. Mostrei todos os signos, os símbolos. E agora eu vou mostrar os símbolos dos planetas, tá? Então, eu vou começar aqui de cima. Aqui a gente tem... Esse daqui é um asteroide que eu não uso, mas é Ceres, tá? Esse daqui é Mercúrio. Esse daqui é Vênus, que é uma bolinha com uma cruzinha. Esse com uma bolinha dentro é o Sol. Esse daqui, que tem uma bolinha com K,
é Quiron. Esse daqui que parece uma ferradurinha é o nó do norte. Esse daqui eu não lembro o nome agora, mas é um asteroide que eu também não uso. Esse daqui é Vesta, também é um asteroide que eu não uso. Aqui do outro lado nós temos, esse daqui é a Roda da Fortuna. Essa luazinha com uma cruzinha é Lilith. Esse daqui é Juno, também é um asteroide que eu não uso, tá? Esse balãozinho aqui em cima dessa cruzinha. Aqui embaixo a gente tem Júpiter, a Lua, Netuno, Urano, o nó do Sul, tá? Porque você vê que eles são opostos aqui, né? E complementares, depois eu vou explicar. Também tem a ver com a nossa missão, tá? Aqui a gente tem Marte, Saturno e Plutão. Tá? Às vezes Plutão ele vem representado por um outro símbolo também, mas se vocês fizeram no astro.com ele vai estar exatamente assim. É que eu não tinha uma impressora colorida, então o que eu fiz? Eu colori para ficar mais fácil para vocês enxergar, tá? O que a gente vai olhar hoje? Agora vocês já conheceram a base do mapa, então a gente vai olhar essa tabelinha aqui embaixo, tá? Não sei se dá pra ver muito bem, deixa eu chegar mais próximo. Vocês vão ver que tem um F, um A, um T e um A. Então é fogo, ar, terra e água. No nosso mapa, todo mundo tem os 4 elementos. Tem gente que tem predominância de um elemento, tem gente que tem predominância de outro. Tem gente que tem falta, que não tem nada naquele elemento, tá? No meu caso, é que depende de onde você calcula seu mapa, mas no meu caso eu sou mais terra. Aqui tá dizendo que eu sou mais água, porque ele tá considerando asteroides que eu não uso, tá? Mas eu sou mais terra, você pode ver que tem mais verdinho aqui. Então, você vai ver aí no seu mapa qual que é o elemento dominante, qual que você tem mais. Então, você pode contar, né? Se tiver asteroides, não se preocupe também, tá? Pode contar também, porque vai ficar difícil de eu explicar aqui, ver cada um, enfim. Pode contar o que tiver aí, tá? Então, aqui você vai ver qual que você tem dominante. No caso aqui, vocês podem ver que eu tenho mais do azulzinho, né? Então, aqui eu vou considerar nesse mapa que eu tenho mais água, tá? Então, você vê o elemento dominante no seu mapa. Isso já vai dar um indício de quais são os seus dons, quais são suas habilidades. Vocês podem ver aqui também que eu quase não tenho ar, né? Eu tenho 2 aqui e ainda não são planetas, são asteroides e um ponto lunar. Então, o que acontece? Na minha vida, eu trabalho com energia, eu trabalho com sentimento, eu trabalho com as emoções das pessoas, né? O que fala bastante desse meu excesso de água aqui, né? Saber trabalhar com as emoções das outras pessoas. E aqui, no caso, eu tenho falta de ar. Então, eu passei muito tempo demorando, evitando me comunicar, evitando falar com as pessoas. Então, é algo que pra mim eu tive que desenvolver, que era muito difícil, mas era muito necessário, que é o que eu vou explicar aqui dentro da missão de vocês. Então, se vocês conseguirem identificar aqui no mapa de vocês, comenta qual que é o elemento que vocês têm dominante no mapa de vocês. E se vocês têm algum que não tem nenhum planeta, né, que tá zerado aqui, ou que tem um ponto, tem um planeta só, enfim. Se você conseguir identificar, comenta aqui pra mim, tá? Pra eu ajudar vocês. Fora isso, a gente vai olhar primeiro, então, os elementos, tá? Então, eu vou falar de cada elemento, o que ele significa. Então, eu falei da água. A água, ela vai falar de sentimento, de emoção. São pessoas que podem trabalhar como psicólogos, como enfermeiros, como pessoas que ajudam as outras a lidar com sentimentos e com emoções, tá? Como fala? Profissões de cura, né? Por exemplo, um nutricionista, até um trabalho espiritual, né? Então, a água tem muito disso, tá? O fogo, igual a Tati falou aqui, o fogo ele tem aquele elemento de motivação, né? Então você é uma pessoa que você pode trabalhar motivando as pessoas, você pode trabalhar de repente como um coach, como um educador físico, ou alguém que no seu próprio local de trabalho você é aquela pessoa que encoraja as pessoas, né? Ou você é um gerente que tá ali para motivar as pessoas. Então, é um elemento que vai trazer essas características para você, tá?
Já se você tem elemento dominante ar, você é aquela pessoa que se comunica muito bem, que fala muito bem, que escreve muito bem, né? São escritores, são pessoas que de repente estão aí na mídia, né? Na internet. Hoje a gente vê muito pessoas que trabalham com marketing. Enfim, quando você tem bastante ar no mapa, isso só evidencia que você tem essa habilidade, tá? Gente, tudo pode ser desenvolvido. O que eu tô trazendo aqui é o que você já traz na sua configuração, tá? Na sua personalidade. Aí a gente tem o elemento terra. Quem tem bastante terra no mapa são pessoas que são boas para lidar com dinheiro, para trabalhar em banco, para trabalhar na bolsa, para lidar com o dinheiro dos outros, muitas vezes, né? Então são pessoas que elas vieram com essa habilidade. Então, nada melhor do que usar uma habilidade que você já tem, né? Então a gente vai aprender a identificar agora aqui no mapa quais são as casas, tá? Então, no mapa, para olhar a nossa vocação, nosso propósito, a gente vai olhar sempre a casa 2. Então, vocês vão ver aqui uma casa que tem o número 2, a casa 6, tá? E a casa 10, ou o MC que eu mostrei pra vocês aqui no comecinho, que é onde corta a casa 10, tá? A casa 2, ela fala sobre o nosso dinheiro, sobre a nossa parte financeira. A casa 6 fala sobre o nosso trabalho, sobre a nossa rotina, sobre a nossa saúde, né? Aquilo que a gente faz no nosso dia a dia para ganhar dinheiro. E a casa 10 é a carreira que a gente quer construir, é onde a gente quer chegar, que a gente fala que é uma casa de Capricórnio, que é a cabra que sobe a montanha, né? Então, é bem esse sentido mesmo, a gente vai galgando ali um trabalho, uma profissão, pra gente chegar ali no topo daquela carreira que a gente deseja, tá? Então, dependendo do signo que vocês tiverem, ou na casa 2, na casa 6, na casa 10, normalmente eles são do mesmo elemento. O meu é terra. Veja aí qual que tá no mapa de vocês, tá? Então aqui eu tenho touro, eu tenho virgem e eu tenho capricórnio. Vê se vocês conseguem identificar aí no mapa de vocês. Bom, se vocês conseguirem identificar, ótimo. Se não conseguiram, pode comentar aqui, tá? E aí, o que acontece? Vamos supor que você tem, igual eu tenho, elementos de terra nas casas 2, 6 e 10, tá? O que vai acontecer? Você vai ter habilidade de lidar com a matéria, você vai ter habilidade de lidar com coisas que mexam com dinheiro, igual eu falei, com valor, né? Se você tiver, por exemplo, igual eu, touro no meio do céu, aqui não olhando os planetas agora, só o signo, tá? Você pode trabalhar com dinheiro dos outros, você pode trabalhar com beleza também, porque touro é regido por Vênus, que é a deusa do amor e da beleza. Você pode trabalhar com relacionamentos, né, lidando com relacionamentos entre pessoas, de repente aí como uma conselheira de casal, alguma coisa desse tipo, tá? Então são coisas que podem funcionar muito bem. Caso você tenha signos de ar, tá? Então, o que é signo de ar? Gêmeos, Aquário e Libra, tá? Então, se você tem signos de ar, é muito bacana você ver que você pode trabalhar com comunicação, você pode trabalhar com marketing, você pode ser um escritor, igual eu falei, né? Então, se aplica as mesmas coisas que eu falei daqui, aqui. Então, você vai ver qual delas você tem dominante no seu mapa, tá? De fogo, você pode trabalhar com coisas relacionadas à motivação, você pode ser um gerente, você pode ser um dono de uma empresa, você pode ser um empreendedor, um líder, né? Normalmente pessoas que têm fogo aqui nessas casas 2, 6 e 10, elas não gostam de ser mandadas, elas não gostam de trabalhar para os outros, elas gostam de trabalhar para elas mesmas, né? Porque elas têm motivação suficiente para ir lá e fazer o que precisa ser feito. Então, elas não precisam de ninguém mandando elas fazer, né? Elas já têm essa motivação. E a casa de água, quem tem casa de água, né? Peixes, Câncer e Escorpião. Pode trabalhar muito bem com coisas relacionadas à saúde, a cuidado,
procura, né? Então é bem bacana pra isso, tá? Aqui dentro dos relacionamentos, dentro do ar também, você pode trabalhar com relacionamentos, porque a gente tem também o signo de Libra, né? Tem muitos advogados, pessoas que trabalham em mediação, pessoas que, muitas vezes as pessoas que são do signo ou de Libra, né, ou de Sagitário, eu vejo muito, que elas trabalham muito na área do direito, tá? Mas isso vai depender do mapa como um todo, porque vocês veem que o mapa, ele é uma configuração de muitas coisas aqui. Tô tentando passar pra vocês de uma forma simples, né, uma coisa que é bem complexa, mas vamos lá. Aí vocês podem ver que eu tenho aqui na minha... Vou começar pela casa 2. Casa 2, a minha está vazia. Ju, tem uma casa vazia agora. Não tem problema nenhum, tá? Não significa que essa casa não tem poder, não tem efeito na sua vida. Ela tem. Só que ela vai ser mais livre. A energia ali vai correr livre. Você que vai direcionar, tá? Então, por exemplo, uma casa 2 em Virgem é como eu me dou valor, é como eu me valorizo e valorizo o meu dinheiro. Então, como que eu me valorizo? Eu sou uma pessoa que, para eu gastar dinheiro, sou muito analítica, né? Eu vou ter lá minhas planilhas, eu vou olhar, né, como que tá ali, se vale a pena ou não, se aquele serviço é realmente válido ou não. Então eu tenho um pouquinho daquela crítica, né, que vai me levar a não sair gastando dinheiro à toa, né? Então eu vou ser aquela pessoa que eu vou ser mais contida, até porque eu não tenho planeta nenhum aqui dentro, né? Então isso só acaba por um lado favorecendo, mas por outro eu fico aquela pessoa que eu também não sou uma boa cliente para as outras pessoas, né? Porque eu sou sempre aquela pessoa que vai ficar analisando se vale a pena ou não, né? Então tem um pouquinho desse lado. A casa 6, ela vai falar do seu trabalho do dia a dia, tá? Então, no dia a dia, você tem que ver o signo que você tem aí e os planetas. Eu, no caso, tenho a Lua e Júpiter na 6 em Capricórnio. Então, se você olhar minhas casas de terra, você vai falar assim, nossa, a Ju jamais estaria trabalhando como terapeuta, tá? Mas o que acontece? Eu tenho a Lua aqui, né, que me facilita trabalhar com mulheres. Eu tenho Júpiter. O Júpiter, onde ele tá, ele traz facilidades, né? Ele expande, ele traz contatos, ele traz conexões, né? De repente com pessoas do mundo todo, de repente de outras línguas. Então isso aqui facilita pra mim no meu trabalho, inclusive trabalhando na internet, né, hoje, e trabalhando com várias pessoas ao redor do mundo, né? Então aqui também me dá... essa lua, ela traz essa coisa de... como fala? De trabalhar com mulheres, de trabalhar com cuidado, né? Pode sim, Rê, pode fazer uma pergunta. E aqui, na casa 10, a gente tem outros planetas, né? Então, por exemplo, aonde a gente tem o Sol é onde a gente tem mais probabilidade de brilhar. E eu escolhi ter o Sol na 10. Então eu sou uma pessoa que eu preciso me colocar no mundo, colocar minha essência no mundo, né? Então dependendo da casa que você tem o Sol, aqui, em qualquer uma delas, elas vão te trazer um norte, né, pra você. De repente eu tenho um Sol aqui na 2, então, poxa, é uma pessoa que eu vou brilhar muito cuidando do meu dinheiro, dando valor às coisas que eu faço, né? Eu tenho um Sol aqui na 7, poxa, eu vou trabalhar com relacionamentos, eu vou trabalhar com outras pessoas, vou fazer parcerias. Sou peixe já entrando na casa do Sol. O seu Sol é em peixes, é isso? As casas que vai ficar, não dá pra eu voltar aqui agora, mas vai ficar gravado, tá? Cada casa tem um número e aí a gente tem o Sol, né, numa dessas casas. Então você tem que ver que casa que tá o seu Sol, tá? Qualquer coisa depois você assiste, vai ficar gravado. Então veja que casa que tá seu Sol. Então o Sol, ele vai mostrar onde você brilha. No caso aqui eu escolhi ter o Sol na 10, então eu fui uma pessoa que durante muito tempo eu fui relutante em colocar isso pro mundo, em colocar o que eu sei fazer pro mundo, né?
Então, de repente, é um potencial que eu tinha, eu não estava usando, né? Por isso que o mapa é importante, para a gente aprender a ver os nossos dons, as nossas potencialidades. A lua, tá? Que eu estava falando aqui para vocês. A lua também é um ponto muito importante no mapa. Então, veja onde está esse símbolozinho aqui da lua. Ela está numa dessas casas e num desses signos. Dependendo da casa, ela vai dar a informação também do que você tem necessidade emocional, né? Então, por exemplo, aqui pra mim é extremamente importante que eu trabalhe com alguma coisa que me preenche emocionalmente. Eu não consigo trabalhar simplesmente por trabalhar, pra ganhar dinheiro, ainda mais com esse Júpiter aqui, apesar de estar em Capricórnio, tá? Então, eu preciso de alguma coisa que me dê aquela sensação de que eu tô fazendo algo que eu goste. Então, dependendo da casa e do signo que está a sua lua, você precisa ver, porque isso te traz informações, né? Por exemplo, se eu tivesse uma lua muito comum de quem tem lua aqui na 10, por exemplo, né? São pessoas que têm muita projeção social, são pessoas, às vezes, famosas, são pessoas que, de repente, têm essa necessidade, né, de estar ali no olho do público, porque a casa 10 é uma casa pública, ela fala sobre você exposto para o mundo, né? O que você escolheu colocar no mundo. Então, no meu caso, eu tenho a lua em Capricórnio, então fala um pouquinho dessa casa 10, né? Então, eu acabo levando um pouquinho disso também da lua para cá. Vênus, ela fala sobre o amor, fala sobre relacionamentos, fala sobre beleza, né? Então, quem tem Vênus aqui na 10, na 2 ou na 6, pode trabalhar com coisas relacionadas à beleza, relacionadas a relacionamento, estética, enfim, qualquer coisa relacionada ao feminino também, né? Tem mulheres que trabalham com outras mulheres, então é bem bacana, é um dom que você pode ter. Quem tem Quiron, que é esse casinho aqui como eu, o que acontece? Eu levei muito tempo para descobrir isso, tá? Porque as pessoas que viam meu mapa também não sabiam, quando eu não sabia ler. Quiron, ele é o curador ferido, então ele é o arquétipo do curador. Então quem tem, todo mundo tem no mapa em algum lugar, mas se você tem na casa 10, na casa 6, na casa 2, que é o que a gente está olhando, vai falar que você tem dons de cura, você tem habilidade, né? Então, onde está essa sua habilidade? No meu caso aqui está em Gêmeos, então minha habilidade é em comunicar, em passar para as pessoas aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi. Só que também essa é a sua maior dor e sua maior dificuldade. Então, quanto mais eu comunico com as pessoas, mais eu tô me curando, tá? Então, durante muito tempo, como eu falei pra vocês, eu era relutante nisso, né? Eu não queria comunicar. Pra mim, eu tava muito confortável aqui, ó, na casa 5, não, na minha casa 4, em Sagitário. Por quê? Tem o nó do sul aqui, que é o rabinho da cauda do dragão, né? E aqui tem o nó do norte, que é a cabeça do dragão. O que isso quer dizer? A cauda e a cabeça, elas são dois pontos que são lunares, tá? Elas não são planetas, mas elas trazem muito sobre a sua missão de vida, principalmente esses dois pontos que eu vou falar agora. Esse daqui é a cabeça, que é onde você se liberta, e esse daqui é o rabo, onde você fica preso. Então, o rabo do dragão, ele traz coisas que você já aprendeu em outras existências, em outras vidas, que você traz para essa vida, mas que para você já é confortável, você está na sua zona de conforto, vamos falar assim. Quando você vem para essa vida, você escolhe uma missão, e aqui representa muitas vezes a sua missão, né? Então, se você tem esse ponto aqui na 10 como eu, é algo extremamente importante, tá? No meu caso, eu escolhi em Gêmeos, né, que era a minha maior dificuldade. Então, eu escolhi me comunicar aquilo que eu aprendi, né, aqui, que Sagitário, ele é o professor. Então, eu escolhi aprender muito em outras vidas e comunicar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi nessa vida, né? Então, quem tem, pessoal da minha geração, 37, 38, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai ter também o nó do norte em Gêmeos, talvez em outras casas, tá? Mas você vai ter
essa missão de se comunicar, essa missão de passar adiante aquilo que você aprendeu e comunicar com pessoas aleatórias, tá? Não vai ser aquela coisa de comunicação profunda, de discutir, filosofar. Não, é simplesmente vai lá e fala na linguagem mais simples, tá? Sem muito frufru. Então eu levei muito tempo também pra aprender a lidar com isso. Então aqui a gente já viu esses 4, né? Se você tem qualquer um deles aí, na casa 10, 2 ou 6, vocês veem que eu tenho bastante aqui na casa 10, então eu escolhi colocar muita coisa aí no mundo. E na casa 6 já falei pra vocês, né? Agora eu vou falar dos outros planetas. Esses daqui que são asteroides eu não analiso, tá? Eu não trabalho com eles, mas eles estão aqui porque o programa ele dá. Esse daqui é Mercúrio, tá? Então Mercúrio, ele fala sobre comunicação. Então onde você tem Mercúrio, se você tem na casa 10, 6 e 2, você tem a habilidade de comunicar alguma coisa. Então o meu aqui no caso está num signo de Touro, que é um signo de terra. Então eu tenho a habilidade de comunicar as coisas de forma concreta, de forma concisa. Eu não vou sair falando qualquer besteira, né? Primeiro eu tenho que ter certeza daquilo que eu tô falando, eu tenho que ter consistência. Já se, por exemplo, eu tivesse um Mercúrio no signo de Gêmeos, eu sairia falando de 1000 assuntos diferentes, talvez ao mesmo tempo, né? Que eu conheço pessoas assim, tem Mercúrio em Gêmeos e sai falando, né, coisas aleatórias e você acaba não entendendo nada. Se você tem, por exemplo, Mercúrio em Escorpião, você tem uma comunicação mais profunda, mais investigativa, né? Pessoas com bastante planetas em Escorpião, elas têm uma habilidade um pouco mais investigativa, um pouco mais de detetive assim mesmo, sabe? De querer descobrir, querer cavucar as coisas, né? Aqui no caso eu tenho Marte em Escorpião, eu tenho um pouco disso, porque Marte ele é ação, é aquilo que você vai conquistar, né? Então eu tenho um pouquinho disso aqui em Escorpião. O Marte, onde você tem também, ele vai falar de como você conquista as coisas que você deseja, vai falar de ação, vai falar de sexualidade. Então, dependendo da casa que você tiver, você pode trabalhar com essas habilidades também, tá? Saturno é um ponto, esse aqui, que é bem difícil para as pessoas, né? Elas começam a falar assim, porque Saturno, ele é um ponto kármico. Assim como Quirón e o nó do norte e o nó do sul também são pontos kármicos, tá? Que isso significa que a gente tem um pouco mais de dificuldade, a gente precisa trabalhar muito para conquistar aquilo que a gente quer. Mas quando a gente conquista, a gente se supera, a gente fica ali acima da média, tá? Então é algo muito bacana de se fazer. Saturno, ele não dá nada de graça, tá? Ele vai, inclusive, cobrar por aquilo que você não fez. Então, aqui no caso, eu tenho Saturno em Escorpião. Então, eu tinha muita dificuldade, né? E precisei muito trabalhar essa minha parte emocional, essa minha parte até espiritual, né? Então, para conseguir fazer o que eu faço hoje. Eu acho que a Lua em Capricórnio ajudou muito também, porque traz maturidade, né? Capricórnio. E Plutão também é um planeta que, se você tem em qualquer uma dessas casas 2, 6 ou 10, ele traz a habilidade de transformar. No caso, eu tenho Plutão na 3, então eu transformo a partir da comunicação. Então você vê quantas pontos de comunicação eu tenho no meu mapa. Apesar daqui eu tenho mais água, né? Quantos pontos que falam de comunicação no meu mapa. Então é importante que você consiga olhar quais são os pontos cruciais no seu mapa. Aqui a gente tem também Urano. Urano é um planeta que ele não segue nenhum padrão, né? Ele vem para quebrar regras, para quebrar padrões. E esse Urano, ele traz algumas... como que eu vou falar? Ele traz algumas habilidades de criatividade, né? De ser uma pessoa fora do comum, de ser uma pessoa que não se encaixa em regras. De repente você não consegue ter um trabalho fixo, né? Você vive ali de freelancer, ou então você vive quicando de um trabalho para o outro. Você pode trabalhar também com tecnologia, com aviação,
né? Então envolve aí várias coisas. É um planeta relacionado a Aquário, tá? Então se você tem Aquário também, qualquer uma dessas casas 6, 2 e 10, ou Urano, você pode ter essas habilidades, tá? Deixa eu ver o que mais. Eu vou explicar, eu acho que foi passando muito assim, né? Eu vou explicar planeta por planeta dentro dessas casas que a gente está trabalhando, tá? Para ficar um pouquinho mais claro. Então, se você tem um Sol na 10, na 2 ou na 6, ou um Sol em Touro, em Virgem ou Capricórnio, tá? Você tem habilidades de terra, você tem habilidades de lidar com a matéria, de lidar com o dinheiro e de lidar com o valor, tá? Pode ser o seu valor pessoal, pode ser seus valores morais, enfim. Você tem habilidade de lidar com isso. E também habilidades de trabalhar com saúde também, porque Virgem fala sobre saúde. E habilidade de lidar com coisas relacionadas à beleza e estética por conta de Touro, tá? Tá, falei do Sol nesses daqui, nos de terra. Agora vamos falar dos de ar, tá? Então se você tem o Sol em Gêmeos, em Libra ou em Aquário, você pode trabalhar nessas casas, tá? Na 10, na 2 ou na 6, você pode trabalhar com comunicação, com grupos, com coisa que envolvam relacionamentos, beleza também, estética por conta de Libra. Se você tem Sol nas casas 2, 6 e 10 em água, tá? Que é Câncer, Peixes e Escorpião, você pode trabalhar com as habilidades que eu falei de cura. Você pode trabalhar com nutrição, enfermagem, coisas que envolvam habilidades, né, de cura, de cuidado. E se você tem o signo de fogo de Áries, Sagitário ou Leão, você pode trabalhar com cargos de liderança, cargos motivacionais. Você pode abrir sua própria empresa, né? Eu falei um pouquinho antes, você não consegue ter um chefe de repente, você precisa sempre estar buscando um trabalho autônomo ou ser empreendedor, né? São pessoas que não conseguem ser mandadas, né? Então elas precisam ser autônomas ou empreendedoras. E aí, esse é o Sol, tá? Então, a mesma coisa dos outros planetas. Então, se você tem planetas em signos de terra, Vênus em signos de terra, você vai ter essa habilidade, né, de lidar com o valor, com a matéria. Em signos de ar, você vai valorizar o quê? A comunicação, você vai valorizar as habilidades de escrita, de fala, de expressão corporal. Também tem bastante arte. Esse daqui, o Vênus, ele fala muito de arte, de beleza, né? Então tem muitos artistas que têm Vênus preeminente no mapa. A Lua também, se você tem ela em signos de terra como eu, é uma pessoa que ela contém um pouquinho mais as emoções, né? Então, pra mim é excelente para trabalhar com pessoas na parte emocional. Por quê? Porque eu não me envolvo, não que eu não sinta, mas eu não entro naquela emoção da pessoa, né? E aí eu consigo ajudar. Porque você imagina se eu entrasse na emoção na hora que a pessoa tá ali chorando, ia ficar as duas chorando e não ia resolver nada, né? Então isso aqui facilita. Tem muita gente que fala assim, mas como que você trabalha com isso? Eu sou Lua em Capricórnio, né? Tem uma visão um pouco mais limitada da astrologia. A astrologia ela é um campo muito fértil. E aqui também a gente tem Netuno, né? Netuno, ele é o planeta que, quando as pessoas têm aqui na 10 ou na 6, são pessoas que trabalham com arte, trabalham com cinema, trabalham com filosofia, com espiritualidade, né? São coisas um pouco mais, como que eu vou dizer, menos materiais, né? São coisas mais etéreas. Então, esses são os planetas, né, que eu tinha aqui para falar para vocês. No caso da Lilith, é um ponto polêmico, porque a Lilith, não sei se vocês conhecem a história,
ela tem várias histórias, tá? Mas dentro da que faz mais sentido pra mim na astrologia, ela foi a primeira mulher de Adão e foi ela quem ensinou a sexualidade pra Adão. E aí Adão aprendeu tudo que tinha pra aprender com ela, renegou ela, né? Falou que ela era uma mulher vulgar e aí se casou com Eva e ela ficou ali como uma pessoa excluída, né? Então tem várias histórias, tá? Mas tem gente que fala que Lilith é a serpente da história de Adão e Eva, enfim, não vamos entrar nisso hoje. Mas o ponto que você tem Lilith é onde você não permite que as pessoas mandem em você, né? Como se você tivesse perdido o seu poder naquele ponto e você tivesse que reforçar aquilo. Então, por exemplo, se você tem, eu não tenho, mas se você tem Lilith aqui na casa 10, na 6 ou na 2, de repente é difícil pra você tá ali no emprego e aceitar qualquer coisa, né? Às vezes você se revolta com alguma coisa, é algo que acaba precisando ser trabalhado, tá? Deixa eu ver o que mais. Bom, acho que aqui eu falei de todos, os asteroides não vão entrar neles, e aqui também falei de todos. Vocês têm alguma dúvida, tem alguma pergunta sobre algum ponto, porque eu posso ajudar vocês a esclarecerem o que você tem no mapa de vocês, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, acho que era basicamente isso. Esses rabiscos aqui, eles são linhas, né? São aspectos, que aí vai gerar essa tabelona aqui, que hoje eu não vou entrar nisso, tá? Mas só para explicar para vocês que esses aspectos, eles vão dando um colorido para o nosso mapa. Então, por exemplo, eu vou pegar um aspecto aqui que eu tenho. Eu tenho aqui um que é bem legal. Eu tenho Saturno aqui, que eu falei que é um ponto difícil, né? Aí eu tenho um sextil com a Lua e Júpiter. Um sextil é um ponto que facilita, que ele traz facilidades para sua vida. Não é um ponto que assim facilita muito, mas para um planeta pesado como Saturno, se eu tivesse uma oposição ou uma quadratura, seria algo bem mais complicado. Mas como eu não tenho, se torna um pouco menos pesado, tá? Diferente aqui no caso, por exemplo, se eu pegar meu Marte com Vênus, né? Então eles ficam ali fazendo um cabo de guerra, eles ficam meio que brigando, então tem um conflito. Então isso daí você vai ver no seu mapa, eu não vou entrar nisso hoje porque é muito complexo, tá? Mas você consegue ver no seu mapa aqui aonde estão os pontos. Pessoas com Sol na 10 tem muita característica de brilho, né? De trazer uma coisa muito importante da sua essência para o mundo. Pessoas com Sol na 11, eu vou falar do Sol e da Lua, que são os mais, os que trazem mais peso, tá? Vamos lá, Sol na 1. Quem tem Sol na 1 vai trazer uma característica de mostrar quem você é, né? De mostrar o seu brilho para as outras pessoas, de não usar máscaras, né? Porque a casa 1 ela fala de máscaras, mas se você tem um Sol ali, você já tá mostrando quem você é ali, né? Então é importante que você seja quem você é. Você veio trazer esse valor pro mundo, a importância de olhar para você, a importância de cuidar de você, né? E de conquistar aquilo que você deseja. A casa 2, quem tem o Sol na 2, vai falar sobre a pessoa que vai em busca, né, do seu valor, que vai em busca, tem facilidade para lidar, como eu falei, com dinheiro. Então aqui são pessoas que normalmente quem tem Sol na 2 vai muito para essa parte financeira, tá? Porque é uma casa de touro. A casa 3, né, quem tem Sol aqui na casa 3, são pessoas que são muito boas em comunicação, tem seu brilho aí para colocar na sua expressão corporal também, né? Que mais? Na sua comunicação através das palavras, através da escrita, né? A casa 4, quem tem um Sol na casa 4, é muito bom para cuidar, para nutrir, né? Para cuidar de uma família, para ser aquela mãezona, né, da família, ou trabalhar com coisas que envolvam mulheres, né? Porque é uma casa de câncer, para trabalhar com famílias também, então é bem bacana. O Sol na 5, ele é muito bom para artistas,
para pessoas que trabalham também com expressão corporal, para dança, para coisas que envolvam palco, né? É uma casa de leão, então é bem bacana para esse tipo de coisa. Na casa 6, são pessoas que trabalham com saúde, que trabalham com corpo, que trabalham com nutrição muitas vezes, com a parte de saúde no geral, tá? Pode ser médico, pode ser nutricionista, pode ser fisioterapeuta, enfim, a área da saúde em geral. Na casa 7, são pessoas que gostam de trabalhar em parceria, né? Ou elas trabalham com alguma coisa que envolva relacionamento, igual eu falei, advogados que trabalham ali com mediação, né? Ou então alguma coisa que envolva relacionamentos, tá? Um terapeuta de casal, por exemplo. Na casa 8, são pessoas que gostam de trabalhar com investigação, trabalham com coisas relacionadas até à morte, né? Temas que as pessoas não gostam muito. Então, são as pessoas que buscam algo além, né, do material, algo mais profundo, tá? A casa 9 são pessoas que muitas vezes vão viajar, né, ou então que vão ter contato com outras culturas, com outras línguas, vão trabalhar aí com filosofias de vida, de repente com espiritualidade, né? Então é uma casa bem filosófica, bem espiritual essa daqui. A casa 10 são pessoas que gostam de trabalhar muito, né? Que são workaholics. A vida delas praticamente se torna um trabalho, porque ela quer tanto colocar aquilo no mundo que ela vive para aquilo. A casa 11 são pessoas que gostam de estar no meio de grupos, trabalhar com pessoas, então estão sempre trabalhando com grupos de pessoas, né? Estão criando grupos, um grupo disso, um grupo daquilo, aí vai depender do que a pessoa tem aqui dentro e o signo. E a casa 12 são pessoas que são um pouco, às vezes, mais doadoras, né? São pessoas que elas estão tão preocupadas com os outros que elas querem se doar muito. E às vezes elas acabam se perdendo e não colocando tanto o seu brilho aí no mundo, tá? Então é importante que você veja. É importante, assim, pra quem tem sol na casa 12, não brilhar tanto, porque aquele brilho, né, como se a 12 tivesse mais ali contido. Só que você tem o seu brilho também, e é importante que ele seja colocado para as outras pessoas no mundo, tá? Então são pessoas que trabalham normalmente em hospitais, prisões, onde as pessoas estão ali num local fechado, né? Elas estão ali contidas, ou elas estão muito doentes, são enfermeiros, pessoas que cuidam de gente muito doente. Então, normalmente quem tem o sol na 12 tem essa terapeutas, né? Terapeutas aqui na 12, na 8, na 4. Então, tem bastante. Vocês podem ver que eu não sou um padrão, eu tenho o sol aqui na 10, né? Então, minha pegada é um pouco diferente. A lua. Quem tem a lua na casa 1, tá? Tem necessidade, a lua fala sobre a necessidade emocional. Então, quem tem lua na 1 precisa ser aquela pessoa que chega e todo mundo nota ela, né? Precisa aparecer. Mesma coisa do sol, tá? Sol e lua na 1, ela quer brilhar, ela quer chegar e quer que as pessoas notem ela. Aqui na 10 também. Na 2, a lua, ela fala que você é uma pessoa que precisa de dinheiro, né? Você é uma pessoa que, se você ficar sem dinheiro, você pode se sentir muita falta, você pode sentir muito mal, tá? Então isso pra você é uma necessidade. Então, normalmente quem tem lua na 2 também pode ser uma pessoa que pode trabalhar com mulheres, né? Envolvendo o valor dessas mulheres, envolvendo até questões onde você pode ganhar dinheiro com isso, tá? Então, de repente, ter um grupo aí de mulheres, trabalhar questões femininas, enfim. Família também, envolvendo família. A casa 3, se você tem a lua na 3, você precisa trabalhar com alguma coisa que você precisa se expressar, que você precisa comunicar, né? Que você precisa colocar suas ideias no mundo. Isso pra você é algo que é muito importante, tá? A lua na 4, ela vai falar sobre a necessidade de cuidar da família, né? De ter uma família, de repente se sentir cuidado, se sentir nutrido, né? Ou então de levar isso para as pessoas. Então, pode ser uma pessoa que trabalha com nutrição, pode ser uma pessoa que trabalha com famílias, né? Então,
pode ter essas características. Na casa 5, a lua, ela fala que a pessoa tem uma necessidade de se divertir, ela tem uma necessidade de ter prazer, de brilhar, de buscar algo que faça sentido para ela, né? Que toque o coração, que envolva alegria. Então ela pode ter muito essa necessidade aqui de se expressar também. A casa 6, igual eu tenho a lua, é uma pessoa que ela pode se tornar um pouco chata com a rotina, né? Eu sou muito chata com a minha rotina, eu tenho que ter ali meus horarinhos, porque se eu sair um pouco daquilo eu já sinto as diferenças, né? Então eu tenho que ter uma estrutura por conta de Capricórnio aqui, mas quem tem a lua aqui no geral é uma pessoa que precisa manter uma certa rotina ou gosta da rotina, né? E pode ter dificuldade com isso, porque eu também sinto muita dificuldade por ter a lua aqui, porque a lua, a casa que ela tá, ela traz muita instabilidade, né? Então, com a lua na 6, por exemplo, é o seu dia a dia. Então pode trazer ali mudança de humor, pode trazer, dependendo do signo, pode trazer, se for signo de água, né, mais instabilidade emocional. Se for um signo de terra igual eu, já é um pouquinho mais estável, mas ainda assim afeta um pouquinho, né? Se for um signo de ar, por exemplo, é uma pessoa que vai gostar mais de estudar, vai gostar mais de conversar. Então, dependendo do elemento ou do signo que você tem aqui, né, vai dar as características dessa lua. A lua na 7, ela traz uma necessidade emocional de estar com outras pessoas. Então, ela precisa, de repente, ali, estar no relacionamento, ela precisa trabalhar com outras pessoas, tá? Ela não consegue ficar sozinha. A lua na 8, ela vai falar sobre uma necessidade de se transformar, tá? Para ela nada pode ser muito raso, precisa ser algo bem profundo. Então, trabalhar com pessoas rasas, trabalhar com pessoas que não têm essas características mais profundas que eu falei de investigação, de transformação, para elas não vai rolar, tá? A lua na 9 pode ser pessoas que viajam bastante, como eu falei, que buscam filosofias de vida, que trabalham com coisas que envolvam religião. A 10 são pessoas que, né, que eu falei várias vezes, que elas podem ser famosas, que elas podem aparecer na mídia. São pessoas que atraem o olhar das outras pessoas, né, igual o Sol e a Lua, que atraem muito o olhar das pessoas, podem se tornar famosas, tá? São pessoas que elas têm necessidade emocional de trabalhar, são workaholics também, né? Então, se você coloca o Sol e a Lua aqui, você tem uma pessoa extremamente voltada, focada no trabalho. Na casa 11, é uma pessoa que precisa estar no meio de outras pessoas, de grupos, pertencer a grupos. Eu vou participar ali de um grupo de crossfit, depois eu vou ali num grupo de leitura, né? Então, são pessoas que estão em vários grupos. E na casa 12, são pessoas que têm dificuldade em lidar com a parte emocional, né? Então, pode trabalhar com pessoas, por não conseguir olhar para suas próprias emoções, elas trabalham com pessoas, ajudando elas a olhar para a dor emocional, tá? Também pode ser pessoas que podem trabalhar com nutrição ali, com, é o que eu falei igual aquela hora, nutrição, prisões, hospitais, né? Cuidado das pessoas ali que não tem muito contato com outras pessoas, elas estão mais ali fechadas, enclausuradas, né? Então pode ser pessoas que têm essa necessidade de cuidar, de lidar com pessoas que estão ali meio que sem sentido na vida, né? Então, um pouquinho assim para vocês saberem, né? Não dá para eu falar aqui de todas as casas, todos os planetas, mas eu quis trazer um pouquinho disso aqui para vocês, para quê? Para trazer para vocês mais uma ferramenta, né? Para vocês descobrirem a missão, o propósito de vida de vocês, porque isso é algo tão importante na nossa vida e muitas vezes a gente fica perdido sem saber que rumo seguir. Então, através do mapa, identificou os elementos aqui, identificou os signos, os planetas, casa 2, 6 e 10, você consegue, o mínimo que eu falei no começo, você já consegue ter uma ideia se você é mais água, se você é mais terra, mais ar ou mais fogo, né? Já dá ali uma noção que direcionamento você seguir, tá? Lembrando que esse daqui é o nosso mapa de nascimento, então esse mapa vai valer para a sua vida inteira,
tá? Ele é um print do céu no momento que você nasceu. Depois, durante a vida, os planetas continuam se movimentando, eles não ficam ali estáticos, né? Então eles vão afetar a sua vida de uma outra maneira. Mas aqui traz habilidades, dons e talentos que muitas vezes a gente não usa, porque a gente não sabe nem que tem, né? E não se preocupe, por exemplo, Ju, eu trabalho numa área, por exemplo, vou pegar o meu exemplo aqui, tá? Eu tenho mais água aqui nesse mapa. E vamos supor que eu trabalho numa área onde eu precise me comunicar muito, né? Vamos supor que eu não faço o que eu faço, eu sou uma vendedora, né? Então o vendedor, ele vai ter muito ar, porque ele vai ter muita fala, muita lábia, né? Muita habilidade mental ali, de persuasão, enfim, é uma combinação de água e ar aqui, né? Pra convencer as pessoas e tá ali, né? E aqui no caso eu tenho 0 de ar, né? Aqui tá mostrando 2, mas no meu mapa original, que é do site profissional que eu faço, eu tenho 0 de ar. Então eu sou uma pessoa que eu tive que desenvolver muito minhas habilidades de comunicação, né? Estudar é uma coisa que, assim, quando eu era criança eu odiava, hoje eu tenho que brigar comigo pra eu parar de estudar, né? Então foi uma coisa que eu fui desenvolvendo. E tudo no seu mapa você pode desenvolver, né? Não é algo estático, não é, eu vim com isso daqui, então não tem jeito. Tem. Se de repente você gosta de uma área diferente, se você se identifica com uma área diferente da sua, que aparece aqui no seu mapa pra você, não tem nada de errado, porque são coisas que você pode desenvolver, né? Igual eu fiz. Igual pra eu trabalhar com a parte do sentimento, da emoção, só que eu fui buscar o quê? Eu tinha que aprender a me vender, né? Eu tinha que aprender a vender o meu trabalho. Então, se eu não sei falar para as pessoas o que eu faço, eu vou vender o quê? Né? Eu não vou conseguir me colocar no mundo. E hoje tudo envolve, tudo envolve, na verdade, não hoje, né? Tudo envolve comunicação. Então, são coisas que podem ser trabalhadas no seu mapa, tá? Então não se preocupe com isso, que é algo que dá para ser desenvolvido, tá? Não sei quanto tempo a gente tá aqui já, quase 1 hora. Bom, era isso. Se vocês tiverem perguntas, estou à disposição, tá? Eu falei até demais aqui, tô até suando. E eu queria fazer uma tiragem aqui pra vocês, deixa eu ver, do tarô, pra falar um pouquinho dentro aí do tarô, qual pode ser a vocação de vocês, qual pode ser a missão de vocês. E pra isso eu vou utilizar o tarô dos anjos. Vou ver o que me surge aqui de intuição, mas o tarô dos anjos vai entrar, tá? Então eu vou fazer aqui, eu vou dar 3 opções de cartas pra vocês escolherem, tá? Finalizando aqui, eu não ia entrar com o tarô, ia ficar só na astrologia, mas eu não aguento, né? Eu sou apaixonada por todas essas coisas, então tarô faz parte do meu dia a dia também. Então vou tirar aqui pra vocês 3 cartas pra vocês escolherem, tá? Então vamos lá. Essas cartas, elas vão dar um direcionamento, tá? E vão dar vou trazer uma mensagem pra vocês sobre a vocação de vocês, tá? Então aqui eu tenho carta 1, carta 2 e carta 3, tá? Pode escolher. Se quiser comentar aqui qual carta escolheu, pode comentar. Vou dar para vocês um conselho dos anjos para parte do propósito da missão de vocês, tá? Bom, se você escolheu a carta 1, tá? Ela fala que você não tem que se preocupar com nada, tá? Que você tem que se permitir estar no universo, tá? Você tem que permitir que você esteja no universo, que você entregue aquilo que você tem de bom para oferecer para o mundo
e que tá tudo sob controle. Você não precisa estar ali controlando, né, vendo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, confie no universo, leve para o mundo aquilo que você tem para entregar para o mundo, para servir para o mundo, tá? E isso vai fazer a diferença na vida das pessoas, porque muitas vezes a gente fala assim, mas já tem tanta gente fazendo, né? Pra que eu vou fazer isso? Mais uma pessoa. Mas ninguém é você. Por isso que o mapa, ele é único, tá? Cada um tem um, não vai ter 2 mapas iguais. Mesmo se você for gêmeo, irmão gêmeo, nasceu ali minutinhos de diferença. Então tem graus de diferença. Não existe nenhum. É igual a impressão digital, tá? Então coloque a sua ideia no mundo, coloque o seu trabalho no mundo, porque você tem muito a oferecer, tá? Confie no universo. Se você escolher a carta 2, tá? A carta 2, ela fala que você pode trabalhar com um projeto criativo, né? Para você expressar a sua criatividade, colocar a sua criatividade no mundo. E a criatividade, ela tem muito a ver com a energia feminina, tá? Eu vou falar aqui pra vocês. Criatividade é do signo de Leão, tá? Signo de Leão aqui. E tem a ver com casa 5. Então, se você tem Sol, Lua nessas casas, né? Ou nesse signo, e você escolher essa carta, mais ainda, né? Você precisa expressar a sua criatividade. Você precisa colocar isso pro mundo, tá? Você tem muito a agregar. Pode trabalhar também com mulheres, igual eu falei, né, expressando a criatividade, porque a criatividade está relacionada ao nosso útero, né, para quem é mulher, e é a criação da vida, né, a criação de um projeto, a geração de alguma coisa vem do útero, que é o nosso poder criativo. E a gente nesse mundo, né, eu vejo muito as mulheres, elas perderam esse poder criativo, né, a criatividade hoje ela é valorizada, mas de uma outra forma, né? A verdadeira criatividade, ela vem de dentro mesmo, ela vem das entranhas do nosso útero, para que a gente coloque ali no mundo o nosso projeto, a nossa habilidade, né? Porque a criatividade é algo único. Sou leonina, gosto de escrever sobre emoções e espiritualidade, perfeito, tá? Nem que isso não seja o seu trabalho, que é seu ganha-pão no seu dia a dia, mas aqui a gente está falando de missão, vocação e propósito. Não necessariamente é o que você vai fazer como profissão, tá? Profissão é uma outra coisa. Mas você pode juntar as 2 coisas? Pode. Por quê? Porque no mapa, casa 2, 6 e 10 também fala sobre profissão, tá? Então, não necessariamente que você precisa tornar isso uma profissão. Pode ser um hobby, pode ser alguma coisa que você faça, mas que coloque aquilo no mundo para as outras pessoas, para que elas possam se beneficiar daquele seu dom, daquilo que você tem de bom para entregar, tá? E aqui a carta 3, né, para quem escolheu a carta 3, fala para você notar os sinais que aparecem para você, né? Que muitas vezes a gente recebe sinais, como é o oráculo dos anjos, né? Pode ser dos anjos, pode ser da espiritualidade, enfim, daquilo que você acredita, tá? Eu tenho uma conexão muito forte com os anjos, por isso que eu escolhi esse tarô. Então, pra mim, faz muito sentido, né? Então, perceba no seu dia a dia os sinais. Então, você consegue ver ali, por exemplo, um livro que você abre, né? Eu tenho o hábito de acordar e tirar umas cartinhas pra mim, antes de dormir também, porque eu faço uma reflexão. Você pode abrir um livro de manhã, né? Se você não trabalha com tarô, abre um livro de manhã, aquela página ela vai te trazer uma mensagem para aquele dia, né? Então, preste atenção nos sinais, alguém te fala alguma coisa, alguém te traz uma mensagem. São pessoas que vão te dar ali indicações de onde você deve seguir, por onde você pode ir, tá? Perfeito, a Evoluir Ser Terapia está falando, né, que ela é leonina, gosta de escrever sobre emoções e espiritualidade. E fala que na profissão dela, ela trabalha com criação de processos dentro das empresas. Perfeito, você está utilizando o seu potencial, você está utilizando a sua criatividade dentro do seu trabalho, né? Maravilhoso. Bom, gente, era isso. Se ficou qualquer dúvida, eu tô à disposição, tá? Vai ficar gravada essa live
vocês podem deixar ali nos comentários mesmo, depois ali que eu vou postar. E a gente vai se falando, tá? Se tiver dúvidas, deixa lá e eu vou respondendo. Gostei muito de trazer aqui pra vocês esse assunto. As cartinhas eu acho que complementaram muito bem, né? Essa questão da missão, do propósito, da vocação. Espero ter ajudado vocês. E se vocês gostaram dessa live também, comenta aqui pra eu saber e fazer mais lives, né, voltada pra astrologia, porque ultimamente eu tô mais voltada pro tarô, pra constelação, que o pessoal mais busca, mas a astrologia ela tem uma vertente muito interessante ali dos arquétipos, do nosso psicológico, né, da gente aprender a se conhecer. Então é uma coisa que pode trazer muita ferramenta aqui pra vocês, tá bom? Um beijo!